aí, pessoal, tranquilo? Bom, a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as leis de Kepler, mas antes vamos conhecer o sistema solar e as mudanças que teve ao longo do tempo, bem resumidamente. Tudo vai começar com os gregos, e para os gregos o modelo para explicar, né, o universo era através do modelo geocêntrico, ou seja, a Terra estava no centro do universo ou no centro do nosso sistema solar. E aí, como a gente pode ver, a Terra ocupa então o centro, a Lua seria o primeiro planeta, né, que orbitaria a Terra, aí depois tínhamos Mercúrio, Vênus, o Sol aparecia na sequência, Marte, Júpiter, Saturno e parava por aí, porque era até o planeta que eles conheciam nesse momento. E todas as demais estrelas observadas ficavam num único plano, né, todas juntas ali para finalizar esse grupo de planetas que temos posicionados dessa maneira. Esse modelo é o modelo de Aristóteles, que foi criado no século IV a.C. e durou praticamente até o final da Idade Média. Para explicar esse planeta, esse modelo, né, do sistema geocêntrico, a gente tinha alguns problemas nas observações. E aí eles utilizavam algumas técnicas, né, para explicar essas falhas não, essas coisas diferenciadas, né, que é esquisito você ver alguns corpos no universo fazer, e aí que ideia que eles explicavam, que eles usavam para explicar isso aí? Primeira coisa, é, diferença entre estrela e planeta. As estrelas, eles observavam que ao longo da noite, elas sempre descreviam um movimento circular perfeito, né? Lá desde quando começava a escurecer, sei lá, umas 6 da tarde até 6 da manhã, né? Eles observavam as estrelas fazendo um movimento bonitinho ao redor do céu. Entretanto, tinha alguns corpos, eram poucos, né, que não faziam isso. Ele simplesmente horas ia e de repente, na época do ano, voltava e aí ia de novo, né, seguir o seu caminho. Então eles faziam um movimento retrógrado. E esses corpos que faziam isso, eles deram o nome de planetas, que, traduzindo do grego, significa estrelas errantes, porque elas não fazem o caminho bonitinho, como todas as outras estrelas fazem. Né? Os planetas, eles voltam e ficam fazendo meio que zigue-zague para se deslocar pelo universo, observando aqui do planeta Terra. E, para justificar, né, essas estrelas errantes, os planetas, o Ptolomeu, no século II depois de Cristo, deu uma explicação para isso e criou a ideia dos epiciclos. O que seria o epiciclo? Significa que a Terra, no centro de tudo, e eu tenho um planeta, por exemplo, sei lá, Marte, e Marte simplesmente não está bonitinho orbitando a Terra, certo? Ele estaria fazendo uma outra órbita além de orbitar a Terra, descrevendo esses movimentos aproximadamente como uma elipse não, é uma espiral. Né? Então Marte faria esse movimento com um círculo dentro do seu movimento circular ao redor da Terra. Logo, quem observa aqui do planeta Terra esse movimento de Marte, no caso fazendo os epiciclos, tem momento que eu veria ele voltar, o que justificaria, né, essa volta que ele faz. E depois ele iria para frente. Aí ele volta de novo, né, e fazendo exatamente esse comportamento. Esse ponto em que eu tenho ele nessa curvinha de baixo seria o momento que ele estaria voltando, que é o retrógrado, e o epiciclo, né, seria o planeta descrevendo o círculo dentro de um movimento circular maior. Logo, quem está aqui no planeta Terra, né, hoje a gente, aliás, considerando o modelo atual, que o Sol está no centro e a Terra está em movimento e Marte também está aqui em movimento, né, circular ao redor do Sol, o que a gente observa de Marte é exatamente isso. Quando a Terra está aqui, ela vê Marte desse jeito no plano. Quando a Terra avança um pouquinho mais, Marte avançou um pouquinho mais também. Então a gente vê Marte se deslocando para frente.
Quando a Terra está aqui, Marte se posiciona aqui, eu projeto isso no plano e eu vejo Marte um pouquinho mais para frente. Porém, quando a Terra avança para esse ponto 4, Marte avançou pouca coisa mais para frente, tá? Não tanto quanto ele estava avançando, parece que ele deu uma diminuída na velocidade. Quando a Terra está nesse ponto, que é o 5, o planeta Marte não foi tão mais rápido, porque a órbita de Marte é maior. Então, ele se desloca, né, assim, comparativamente com a Terra, ele não vai que nem um relógio, todo mundo junto, né? Tem horas que eles têm um descompasso, porque Marte está numa órbita maior do que a órbita da Terra, do plano orbital. E aí, nesse ponto 5, olhando aqui a mira, eu vejo que Marte, opa, voltou, porque ele não avançou, não continua avançando para lá. Eu não tenho esse plano de observação. Eu estou vendo em linha reta. Então eu vejo como se Marte tivesse voltado, né? Então ele veio para frente, aí fez esse zigue-zague para trás, a Terra conseguiu avançar mais que Marte, Marte está ali atrás ainda, então parece que voltou ainda mais, o que observava esse movimento, né, errante, retrógrado, que só os planetas faziam. Claro, a gente observa isso até hoje, mas observamos não porque Marte está fazendo epiciclos, exatamente porque a velocidade de Marte é diferente da velocidade da Terra e em diferentes épocas do ano eu tenho diferentes tipos de observações, que horas parece que ele está na frente da Terra e horas parece que ele está mais atrás dela, fazendo esse movimento de zigue-zague. Então isso é o que a gente conhece como sendo atual. E isso é o que eles usaram para explicar no século II depois de Cristo. Modelo heliocêntrico, que é o modelo vigente, né, onde o Sol está no centro não do universo, mas do nosso sistema solar, e os demais planetas orbitam, inclusive a Terra, né, fazem parte aqui da órbita ao redor do Sol. Esse modelo foi desenvolvido apenas no século XVI, né, depois de Cristo, sobretudo com o avanço das grandes navegações, em que eles precisavam, né, de mais referências para não se perder com um navio em alto mar, então eles precisavam conhecer melhor o céu para conseguir se deslocar, né, ao redor do planeta Terra, sempre usando o céu como referência. E Copérnico é o primeiro a propor isso, né, o modelo heliocêntrico, de colocar o Sol naquela época no centro do universo, porque eles não conheciam que era só o nosso sistema solar. Mas uma coisa que a gente precisa frisar, que é bem importante, é que Copérnico, em nenhum momento, ele afirmou que o Sol estava no centro do universo. Tanto que Copérnico nunca foi para a fogueira, nunca foi condenado a nada. Ele apenas publicou um livro dizendo que era mais fácil você fazer os cálculos se você colocasse o Sol no centro do universo e todos os demais planetas orbitassem ele. Mas era só para efeito de cálculos, entendeu? Isso nem de longe era a verdade. Era só porque matematicamente você não tinha mais epiciclos. Você descrevia tudo só com equações de circunferências. E e aí é o que ele propõe, né? Tipo, olha, não estou dizendo que é assim, mas estou dizendo que se você considerar desse jeito, matematicamente fica muito mais fácil de você fazer as projeções futuras de onde vai estar cada planeta, né, ao longo do tempo. Tivemos contribuições importantes também de Galileu, a luneta, que ampliou um pouco mais, né, e aí a gente conseguiu ver as fases de Vênus, a gente conseguiu ver mais detalhes, crateras da Lua, né, então a luneta foi muito importante para conseguir enxergar esses detalhes. Temos também outra figura importante, o Tycho Brahe, que ele realmente colocou com precisão, né, posicionamento de planetas e estrelas, algo assim com casas depois da vírgula, né, de projeções que ele fazia matematicamente e também com observações. Ele realmente deu dados muito precisos. Tycho Brahe é um defensor ferrenho, né, do sistema heliocêntrico, ele foi para a fogueira, ele foi morto. Galileu era amigo do Papa, então ele acabou se salvando, mas ele também acreditava nesse modelo, ainda mais pelas observações que ele havia feito.
E temos o Kepler, né, com as suas leis que consolida o modelo heliocêntrico, que é o que a gente vai estudar a partir de agora. Quais são as 3 leis de Kepler? Para isso, vamos só entender a diferença de modelos. Então, pegar o modelo de Ptolomeu aristotélico, né, onde a Terra estava no centro e o Sol era um dos corpos que orbitavam o planeta Terra. Depois nós temos Copérnico, que coloca o Sol no centro, né, para fazer os cálculos, e todos os demais corpos celestes passam a orbitar o Sol. E temos Kepler, que continua com o modelo heliocêntrico, Sol no centro do sistema solar, só que ele diz, olha, não é circunferência, é na verdade uma elipse, é uma coisa mais achatada, né? É muito pouco esse achatamento, mas não é uma circunferência perfeita. E aí é o que Kepler adiciona a mais aí nesse modelinho. Vamos conhecer as leis de Kepler, então, lembrando que são 3, e aí vamos à primeira lei. A primeira lei de Kepler é a chamada lei das órbitas, né? Que fala que os planetas giram em torno do Sol em órbitas não circulares, mas elípticas, né? Sendo que o Sol está em um dos focos dessa elipse. Lembra que uma elipse tem 2 focos, porque eu pego o centro da circunferência e separo em 2, o que dá exatamente essa coisa mais curvada, né, na figura aqui. Então, um dia esses dois, se é uma circunferência, os 2 focos estão juntos, né, marcando o centro da circunferência, e quando eu afasto eles, os 2, significa que eu estou deformando o círculo e dá a elipse. Então, quanto mais longe tiver o foco 1 do foco 2, mais deformado é o negócio. Se eu afasto um pouquinho, é quase uma circunferência, que é o que de fato é o nosso sistema solar. E o Sol está em um dos focos. E os planetas, né, Terra, Vênus, Mercúrio, qualquer um deles, está orbitando, né, ao longo dessa elipse. Bom, lembrando que, por ser uma elipse, não é isso que dá as estações do ano, ser mais quente ou ser mais frio. Mesmo porque, dentro aqui do nosso hemisfério, nesse ponto que a Terra se encontra, né, estando mais longe do Sol, há um hemisfério em que é verão e há, nesse mesmo momento, um hemisfério que é inverno. Então, a ideia de estar longe do Sol ou estar perto do Sol não marque em nada as nossas estações do ano. Isso tem a ver com a inclinação que a Terra possui, tá? Porque verão e inverno ocorrem ao mesmo tempo, no mesmo posicionamento do planeta. Não é que é verão para todo mundo do planeta numa época do ano e é inverno para todo mundo na outra época. Isso não ocorre. É verão e inverno, né, trocado, e quando vai para o outro lado, troca o verão e inverno dos hemisférios. Mas sempre eu tenho verão e inverno em qualquer um desses posicionamentos, seja longe do Sol ou seja mais perto do Sol. E aí nós temos as definições de afélio e periélio. Afélio vem de afastado, né? Hélio, Sol, então afastado do Sol, ou seja, o ponto que o planeta está mais longe do Sol. E periélio, perto do Sol, então é o ponto mais próximo dele. E aí, por ser uma elipse, né, eu tenho o afélio e o periélio. Se fosse uma circunferência, nunca haveria diferença, né, entre esses 2 pontos, que seria sempre a mesma distância, que é o raio da circunferência. Então essa é a lei 1 de Kepler, para falar das órbitas elípticas e introduzir para a gente as nomenclaturas de afélio e periélio. Segunda lei de Kepler, conhecida como a lei das áreas. Aqui diz que um planeta, em sua órbita em torno do Sol, varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais também. Então, por exemplo, o planeta está aqui orbitando e a gente já viu que o Sol não está no centro. Ele está em um dos focos, que é um pouquinho mais afastado, né, do centro da elipse. E como aqui eu estou no afélio, o planeta está mais longe do Sol, então ele anda mais devagar. Quando ele está mais perto do Sol, o Sol acelera pela gravidade, né? Então ele anda mais rápido. E aí, o tempo que leva para ir de L até K, que é esse ΔT2, é exatamente o mesmo tempo que ele leva
para ir de N até M. Só que aqui ele está mais rápido, ele está mais veloz, porque ele está mais perto do Sol, então a gravidade do Sol acelera, e aqui ele está mais longe, então ele está mais lerdo, está com uma velocidade menor. Os tempos são iguais, só que como ele está mais rápido, ele percorre um ΔS maior. E esse, como está mais lerdo, no mesmo intervalo de tempo, percorre um ΔS2 menor. Só que se eu calcular a área desse maior vezes um comprimento que é menor, porque o Sol está mais perto, e calcular a área desse, que tem uma largura menor, mas tem um comprimento maior, porque o Sol está mais longe, eu tenho áreas exatamente iguais. O Kepler percebe essa padronização. Então ele vê que as áreas são sempre proporcionais iguais em diferentes trechos que o planeta estiver orbitando, né, ao redor do Sol. Há uma relação entre elas. E essa é a segunda lei de Kepler. Então a lei das áreas, dizendo que as áreas são iguais, porque aquele está mais rápido, né, e aquele está mais lerdo, mas quando eu fragmento aqui as áreas, eu calculo e daria o mesmo valor numérico. Então o Kepler descobre isso e entra como a segunda lei. E para finalizar, a terceira lei de Kepler, ela mostra uma relação entre a distância que cada planeta está do Sol com o tempo que ele vai levar para fazer uma volta completa. A gente sabe, por exemplo, que Mercúrio está bem pertinho do Sol. Logo, ele leva mais ou menos 3 meses para dar uma volta completa. Já Plutão, que está lá longe, né, que tem um raio de distância muito maior do que Mercúrio, ele não leva 3 meses. Ele vai levar, na verdade, 360 anos, né, para dar uma volta completa. Então, o Kepler percebe essa relação, né, que de acordo com a distância que esse corpo está ao redor do Sol, ele leva um tempo para dar uma volta ao redor do Sol. E essa proporção é exatamente dessa maneira, onde existe uma constante, que é igual para todos os planetas, asteroides, qualquer coisa que está orbitando o Sol, né? Onde se você pegar o tempo de translação, elevar ao quadrado, e dividir pelo raio, que é a distância do planeta até o Sol, ao cubo, seja para o Mercúrio, seja para Vênus, seja para a Terra, seja para Plutão, toda vez que você fizer essa divisão do tempo de cada planeta pelo raio de cada planeta, né, vai dar sempre um valor igual. Então, Mercúrio, sei lá, você pegou o tempo de Mercúrio pelo raio de Mercúrio e deu esse K. Você pega o tempo de Plutão ao quadrado, divide pelo raio de Plutão ao cubo e dá o mesmo valor que deu para Mercúrio, certo? Existe uma constante. Com os dados de Mercúrio, você acha se é constante. Com os dados exclusivos de Plutão, você também vai achar essa mesma constante. Então ele descobre essa padronização também entre tempo que leva para dar uma volta com a distância que esse planeta está. Claro que não é linear, né? É corrigido com o quadrado do tempo e cubo na distância do planeta ao Sol. E são essas então as 3 leis de Kepler. E é isso, a aula de hoje. Até mais aí.